Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Barros. Hoje vamos dar início ao estudo da trigonometria e nesta primeira aula vamos falar a respeito dos conceitos básicos de arcos e ângulos na circunferência. Tá? Mas antes de começarmos, caso você tenha gostado dessa videoaula, então clica aí no joinha para curtir esse vídeo, também se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Estamos prontos? Então vamos começar, gente. Vamos então falar a respeito de arcos e ângulos na circunferência. Esse assunto ele vai servir de base para todo o estudo da trigonometria, ok? Então vamos lá, vamos então definir o que seriam arcos e ângulos na circunferência. Então, seja uma circunferência de centro O, sobre a qual tomamos dois pontos distintos, A e B, ou seja, dois pontos em posições diferentes na circunferência. A circunferência fica dividida em duas partes, tá? Então vamos dar uma olhadinha no desenho, gente? Olha só. Nós temos aqui uma circunferência com centro O e eu tenho dois pontos distintos A e B, dois pontos distintos. Reparem, gente, que a circunferência aqui, ela ficou dividida em duas regiões, olha só, com duas cores diferentes. As duas regiões elas têm extremidades nos pontos A e B. Essa região aqui menor, olha só, nós temos aqui, pintado aqui na cor vermelha. Então, nesta parte aqui, nós temos o que nós chamamos de arco AXB. Ou seja, cada parte aqui que ficou dividida a circunferência é um arco de circunferência. Então, este primeiro arco aqui, ó, o menor, é o que nós chamamos de arco AXB, ou seja, é o arco que tem extremidades em A e B e contém o ponto X. O outro arco aqui, essa região maior aqui, olha só, ele também é um arco de circunferência e ele nós chamamos aqui de arco AYB. Por quê? É o arco que tem extremidades nos pontos A e B e contém o ponto Y. Tá? Mas nem sempre nós vamos precisar usar a notação dessa maneira, tá? Porque quando não houver dúvidas, então digamos que você tenha lá uma situação problema, um exercício, em que o desenho ele já deixa claro para você qual é o arco que você tem que usar, tá? Então, quando não houver dúvidas em relação a qual arco está se referindo, você pode simplesmente usar essa notação aqui, ó. Por exemplo, arco AB, onde ele vai mostrar que apenas é o arco com extremidades em A e B. Tranquilo, gente? Agora vamos ver algumas outras possibilidades para arcos na circunferência. Vamos lá? Primeira situação, digamos que nós temos aqui dois pontos A e B, porém eles são simétricos em relação ao centro O. Vamos dar uma olhadinha no desenho para entender melhor? Olha aqui. Então nós temos aí uma circunferência de centro O, dois pontos A e B simétricos em relação ao centro O. Então o que acontece? Quando os pontos eles são simétricos em relação ao centro O, se traçarmos aqui o segmento AB, o segmento AB ele vai passar pelo centro da circunferência. E neste caso, esse segmento AB é um diâmetro desta circunferência. O que isso vai acarretar nesta situação? A circunferência ela ficará dividida em dois arcos iguais, olha só. Vejam só. Temos aqui, em cada situação, uma semicircunferência. Para esta situação, nós dizemos que temos um arco de meia volta, ou seja, porque é um arco de meia volta na circunferência. Então, toda vez que nós tivermos pontos simétricos em relação ao centro da circunferência, nós teremos ela dividida em dois arcos de meia volta. Tranquilo? Vamos para mais uma situação. Agora é o seguinte, digamos que nós tenhamos dois pontos A e B, só que desta vez coincidentes, ou seja, eles estarem na mesma posição, tá? Então nós teremos duas possibilidades, tá?
olha aqui, nós podemos ter aqui a circunferência toda, olha só, na cor vermelha, e aí nesta situação nós temos um arco de uma volta, porque é uma volta inteira na circunferência. Porém, quando nós temos a situação com A coincidente com B, também aqui no segundo exemplo, olha só, A coincidente com B, eu posso olhar apenas aqui no ponto. Então, nesta situação, neste caso, podemos dizer que nós temos um arco nulo, tá? Ou seja, porque ele está apenas ali naquele ponto. Então, quando A e B coincidirem, né, nós tivemos A coincidente com B, podemos ter o arco de uma volta ou um arco nulo. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Agora uma coisa que é muito importante para que nós possamos estudar a trigonometria mais à frente, tá, gente? É importantíssimo entendermos a diferença entre medida e comprimento de um arco, tá? Vamos dar uma olhadinha então? Primeira coisa, quando nós falamos da medida de um arco. Então, ó, medida angular de um arco ou simplesmente medida de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente. Tá? Então, quando falamos da medida de um arco, estamos falando daquela medida que é igual, né, que refere-se ao ângulo central na circunferência. Me acompanha aqui, gente. Olha só esse desenho. Nós temos aí uma circunferência com centro O e nós temos aqui dois pontos A e B. E aí determinou-se aqui, olha só, nessa cor aqui, essa cor lilás, um arco AB. Mas nós temos aqui um ângulo central na circunferência, o ângulo AOB. Então, olha só, este ângulo central aqui, ele tem correspondente a ele este arco AB. Então, o que isso vai ocasionar? Se a medida do ângulo AOB é 120 graus, nós dizemos que o arco AB também mede 120 graus. Por quê? Porque a medida do arco é igual à medida do ângulo central correspondente. Neste caso, do arco AB, o ângulo central correspondente é o ângulo AOB. Então, se ele mede 120 graus, então a medida do arco também é 120 graus. Vamos dar uma olhadinha em mais um exemplo? Olha aqui, eu tenho uma outra circunferência com o centro O e aqui um arco CD, aqui na cor verde, ó, destacado nessa cor verde. E nós temos um ângulo central correspondente a ele, que é o ângulo COD. Ângulo COD. Então, se a medida do ângulo COD é 45 graus, então nós dizemos que o arco CD mede 45 graus. Porque a medida do arco é igual à medida do ângulo central correspondente. Tudo bem, gente? Tranquilo, não é? Vamos então agora falar a respeito do comprimento de um arco. É importante a gente saber diferenciar isso. Quando falamos do comprimento de um arco, nós nos referimos, gente, à sua medida linear, tá? É como se fizéssemos um corte ali na circunferência em um dos pontos de extremidades desse arco e esticássemos para nós verificarmos a distância entre as suas extremidades. Vamos dar uma olhadinha no desenho? Olha só, eu tenho uma circunferência de centro O e aqui está destacado o arco AB. Vamos fazer de conta aqui que a gente viesse aqui com uma tesoura e a gente cortasse, fizesse um corte aqui no ponto B. E aí, esse arco, a gente esticasse ele, olha só, esticássemos aqui, nós teríamos um segmento aqui, ó, o segmento A, B', tá? Então, fizemos um corte aqui no ponto B, esticamos, e aí a gente, digamos que a gente tivesse aqui esse segmento AB' e a gente fosse medir a distância entre essas extremidades. Então, isso aí é o quê? É o comprimento de um arco, ou seja, a sua medida linear. Ok, gente? Então, para nós resumirmos o que falamos aqui. Medida de um arco refere-se à medida angular, que é igual à medida do ângulo central correspondente. O comprimento de um arco
refere-se o quê? A medida linear, ou seja, como se esticássemos, né, as suas extremidades para verificar a distância entre elas. Ok, pessoal? Tranquilo, não é? Então, é isso, galera. Espero que você tenha gostado e que isso possa te ajudar aí em seus estudos de trigonometria, tá? Então, até a próxima, gente. Ficamos por aqui e não se esqueça, se inscreva lá no canal e ative o sininho para receber notificações. Até a próxima!